Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho à sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vida íntima, estudo 5, terminando o primeiro capítulo, do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo hoje, tá? O primeiro capítulo acaba. Ele previne a sua serva de Deus, Maria Cecília Baez, nos escritos, Não te admires, esposa caríssima, se em tua mente sentes alguma dúvida a respeito de quanto até agora eu te disse, e ainda te direi, porque, como se trata de coisas por ti inteiramente ignoradas, o inimigo do gênero humano, sempre as dúvidas são do demônio, O inimigo do gênero humano se esforça para excitar em tua mente, muitas dúvidas, a fim de que te enfastie a obra começada por minha ordem. Enfastie, nossa, que interessante isso. Adoro essas palavras para entender o que Jesus quer dizer, porque só as palavras já dizem tanta coisa, Enfastiado, o que quer dizer isso? Fástio, que contém ou expressa fástio que não tem apetite, fica enjoada, repleta de tédio e aborrecimento, entediada ou aborrecida. Olha lá, dá dúvidas para você ficar com tédio, aborrecida, sem apetite pelo conteúdo, enjoado pelo conteúdo, O demônio faz isso mesmo, ele faz isso com a gente, Em várias coisas santas, a gente fica com essas dúvidas idiotas, que a gente tem que enterrar na vontade humana, a gente não dá atenção para nada que a gente pensa, A gente não confia em nós mesmos por causa dessa realidade, Quando a gente ouve uma verdade de Jesus, a gente tem que fixar-se nela, só fixar a nossa mente nela, sem colocar nenhum obstáculo, nenhum nada de nós mesmos, Na divina vontade, o principal objetivo, o principal que Jesus me ensinou na divina vontade é nunca confiar na minha própria opinião. Na minha opinião, nos meus sentimentos, nas minhas sensações em direção a qualquer coisa que eu ler dele. Não confiar, Não confiar se eu ficar eufórica, também não confiar, Não confiar se eu ficar com dúvida, não confiar se eu ficar com nojo, não confiar se eu ficar indiferente, não confiar em nada, sabe? Forçar minha mente, Forçar minha mente para que ela fixe dentro do entendimento do que Jesus quer falar. Ficar baseado ali nesse entendimento. Ficar firme no conhecimento do que Jesus está querendo dizer. Firmar-se nessa realidade. Então, não confiar em nós mesmos, na nossa natureza humana da Terra. Você já está acostumado com você sabe muito bem como você pensa, como você age. Então, todo esse seu jeitinho de pensar, de confiar em você mesmo, precisa morrer. A gente, olha para o alto, busca as coisas do alto. A gente vai e busca Deus. Como Deus se comporta, como Deus é, como Jesus se comporta. Sempre, então, tem que conhecer Jesus, para poder você ficar fixo no que Jesus faria. Imagina, você está ouvindo Jesus falar no livro. Você está ouvindo Jesus, está ouvindo o que ele está, lendo as coisas dele, você está ouvindo o que ele está dizendo. Ele está dizendo coisas muito importantes, conhecimentos muito importantes. Então você se fixa no entendimento, na sua razão, no espiritual, na compreensão. Se esforçar para compreender.
né? Acima de suas próprias forças, acima de sua própria incapacidade. Ai, eu não sou capaz de entender, não. Ai, quantas pessoas vêm falar comigo? Ai, mas é assim mesmo? Ai, eu não sou capaz. Ai, é muito difícil. Ai, é muita... Nossa, é muita palavra difícil, eu não entendo. Ai, não sei o quê. Nossa, esse ai, é tudo humano. Tudo mimimi. Tudo blá, blá, blá. Tudo lixo que você tem que enterrar. Não tem que ter esse eu. Ai, eu, eu não sei, eu não consigo, eu não entendo de internet, eu não entendo de nada. Ai, é muita letra muito pequenininha para mim ler. Ai, nossa, se eu pulo por cima de tudo isso, pulo, pulo por cima de tudo isso. Hoje mesmo, meu computador tinha perdido tudo que eu tinha feito de OCR do Vida Íntima. Tudo, perdi tudo, porque ficou no HD que o homem tirou do meu celular, tirou o HD, tava tudo salvo no HD. Eu não fico brava nem um pouquinho. Eu não fico conversando com eles, não vou fazer mais não. Não vou fazer de qualquer jeito, não vou pegar o OCR de novo, não vou fazer de tudo de novo, dividir o PDF. Não vou fazer não, já fiz, o senhor viu que eu fiz. Agora, eu não tenho nada disso. Eu não fico nem conversando com Jesus, Não perco meu tempo, não, é besteira. Eu já sei que eu tenho que fazer tudo de novo, do comecinho. Aí eu vou e faço. Tudo do início. Fiz tudo de novo. Baixei a Vida Íntima de novo. Dividi o PDF novamente. Peguei, esperei de novo o OCR de novo do arquivo. Demora. Baixei tudo de novo. Copiei de novo. Lá de novo. E tô aqui fazendo o estudo. Não tem como pegar todas as palavras pelo OCR. Não tem como. Entendeu? A única coisa que eu não paro pra fazer é digitar, né? Eu vou ter que digitar. Eu não faço, porque é o que deu, entendeu? Não é que eu sou preguiçosa, não, mas é porque eu já fiz muito de ter feito até agora. Tem um limite, entendeu? Tem um limite que Jesus fala, nossa, mas também não precisa dar também na boca de ninguém, né? Deixa que as pessoas agora, elas por si próprias, elas ouçam o vídeo. No vídeo você vai colocar o conteúdo inteiro, tirado diretamente do livro. Você já está ajudando muito, já está fazendo muito já. As pessoas têm que também ter a parte delas também, de esforço natural delas também. Tá louco? Quem quiser tem que ter os seus, né? Ela tem que procurar, se ela achar defeito no seu serviço, é para poder ela também morrer. Jesus fala para mim isso. Se ela achar defeito ainda no seu serviço, que você fez com tanto amor, e várias vezes você fez, e tentou de novo, e começou tudo do zero de novo. Se ela tá vendo problema no seu serviço, o problema é dela. Entendeu? Ela tem que morrer também, não é só você que tem que morrer, não. Jesus vive falando isso pra mim. Eu falei, tá bom. Tá bom, Jesus, tá bom, né? Por hoje tá bom. Não te admire, esposa caríssima, se em tua mente sentes alguma dúvida a respeito de quanto até agora eu te disse e ainda te direi. Porque, como se trata de coisas por ti inteiramente ignoradas, novas, o inimigo do gênero humano, o inimigo de Deus, o Satanás é nosso inimigo, ele fala inimigo do gênero humano, não é que interessante, né? O inimigo do gênero humano, que interessante isso. Ele não fala que é inimigo dele, ele fala que é o inimigo nosso. Que engraçado, né? Por que não fala que é inimigo dele? Interessante, né? Fica guardado, registrado. O inimigo do gênero humano se esforça por excitar em tua mente muitas dúvidas, a fim de que te enfastie a obra começada por minha ordem, né? Para que ela não enjoe, enjoe, se entedie e fique com dúvida, Então procura entorpecer a paz, né? Ficar firme na paz, né? Entorpecer, né? Se mergulhar na paz, não sei explicar. Mais uma palavra que tem que pesquisar, entorpecer. Pai. Não gosto de colocar as coisas sem entendimento certinho. Entorpecer. Entorpecer significa arrefecer, abater, acabrunhar, amortecer,
Amortecer. Tá bom. Então ele fala, procura entorpecer a paz e a serenidade de espírito a ele que procura. É ele que procura derrubar a paz. O demônio, né? O demônio, ele procura fazer a paz se perder. Entendeu? Entorpecer a paz é o demônio quem faz. Ele se esforça, o inimigo do gênero humano se esforça por excitar em tua mente muitas dúvidas, a fim de que te enfastigue a obra começada por minha ordem. Assim ele também procura entorpecer a paz e a serenidade do espírito, de que desfrutas ao escrever o que a mim unicamente por bondade e misericórdia me compraz comunicar-te. Então, ele assim, o demônio, procura, né, tirar a paz da pessoa e a serenidade de espírito da pessoa que está indo direitinho, né, fazendo trabalho, de que ela desfrutas ao escrever. Daí tira a paz e a serenidade que ela tem ao escrever o que Jesus, unicamente por pura bondade e misericórdia, né, está nos comunicando. Por pura bondade e misericórdia, ele está nos comunicando. E ele está feliz em comunicar a gente. Se ele se compraz, né, ele está feliz. Aí ele fala para ela, ser forte, constante. Portanto, rejeitando tudo que contra esta obra, o demônio te sugerir. Então, qualquer coisa que vir contra esta obra, contra essa leitura que você está fazendo, contra esse estudo que você está fazendo na Escola da Divina Vontade, né, rejeita qualquer força contrária que vem em você contra esse estudo. Acredite firmemente no que eu te sugiro. Acreditar firmemente no que Jesus diz, porque eu sou a verdade infalível, não sei e nem posso mentir. Então Jesus não pode mentir. Tá vendo? Ele é a verdade infalível, ele não sabe mentir, nem sabe nem pode mentir. Então guarda isso no seu coração, tá? Ele é a verdade infalível, ele não sabe nem pode mentir. Então, guarda isso no seu cérebro, tá? É muito importante. Eu sou a verdade infalível, não sei e nem posso mentir, tá? Então, Deus não mente. Então, todos os conteúdos que nós estamos lendo, que foram derivados de Jesus para essas servas, Valtorta, Santa Ágreda, né? A Maria Cecília Bage, serva de Deus, a serva de Deus Luísa Picarreta, todas essas obras que nós estamos estudando são de Jesus. E ele é a verdade infalível. Ele só nos comunica por pura bondade e misericórdia, que a gente rejeita qualquer coisa que vem na nossa mente contra o que ele diz. Ele não sabe nem pode mentir. Olha que interessante, tá bom? Conhecimento da Virgem, a Corredentora. Antes de terminar este capítulo, deve saber como minha mãe dileta já estava informada a respeito de tudo o que eu devia sofrer, enquanto na eleição que dela fez o Pai Eterno para minha mãe. Então, desde quando ela foi eleita para ser a mãe dele, né, ela já sabia do que ele devia sofrer. Ele lhe deu tantas luzes e conhecimento que ela viu e previu todos os meus sofrimentos. Pelo mensageiro celeste, o anjo que meu pai lhe enviou, foi claramente informada acerca de tudo. Gabriel avisou Nossa Senhora de que Jesus iria passar por todos esses sofrimentos, desde o ventre materno até o último momento na cruz, no sepulcro. Por isso, inflamada do vivo desejo dela me imitar para mais perfeitamente assemelhar-se a mim, ela também pediu ao Pai que a fizesse sentir todos os mesmos sofrimentos que eu sentia na minha humanidade. Na Mística Cidade de Deus também fala sobre isso. Confirma isso aqui, tá? Então, é sinal de que são duas mulheres que receberam revelações em dois tempos super diferentes uns dos outros, incluindo Valtorta e também incluindo a Luísa. São todos tempos, assim, de muita diferença. Uma escreveu em 1600, a outra escreveu em 1000 e sei lá. Essa aqui foi em essa obra de 1700, alguma coisa assim.
A outra escreveu em 1900 e pouco. A outra escreveu, né? Então, 1800, 1900. A outra escreveu em 1960. A outra foi em 1890. Então, a outra foi em 1700. A outra foi em 1600. Gente do céu, é muito tempo de diferença entre uma pessoa e outra em lugares diferentes, né? Então, a mesma verdade sendo dita pelo Espírito Santo, porque ele é a verdade infalível que se repete, né? Pode até incluir uma coisa a mais ou menos, mas a mesma verdade continua. Então, Nossa Senhora é a corredentora dita pelo próprio Jesus para vários servos de Deus, para várias pessoas, não só para essas místicas, mas para outros também, né? E sempre mantendo a mesma versão. Ele não muda. Então, a verdade, ela é assim, ela é repetida muitas e muitas vezes, para poder se ter certeza de que ela é verdade, né? E pelo próprio Jesus ainda, ditando essa verdade. Então, claramente. Então, ela pediu, suplicou ao Pai do céu, Nossa Senhora nos suplicou ao Pai do céu, que é a verdade confirmada em vários livros, que a fizesse sentir todos os sofrimentos que eu sentia na minha humanidade, enquanto de tal ela fosse capaz, no que ela pudesse, né, na sua capacidade humana. Com isto, ficou plenamente consolada. Só assim que ela aguentou suportar, porque ela também sofria. Senão ela não ia aguentar. Ela não ia aceitar se não fosse dada essa graça para ela, tá? Imagina, ela tem um filho que vai sofrer a vida inteira e ela não poder passar com ele esse sofrimento. Ainda mais que ele é Deus e ela é humana. Então ela precisava entender, ela precisava participar de tudo. Ela queria, eu quero tudo. Ela era ousada. Não, eu não vou ser só a mãe dele. Eu vou ser ajudante dele. Eu vou ajudá-lo, eu vou apoiá-lo, eu vou estar do lado, eu vou ser a íntima dele. Ele vai poder olhar nos meus olhos e eu vou ver o que ele sente. Então, toda vez que Jesus se encontrava com Maria, ele olhava nos olhos dela, ela sabia exatamente o que ele estava sentindo. Ela sabia o que ele estava vendo, ela sabia o que ele estava pensando, ela sabia tudo o que ele pensava. Então, ela nunca foi maltratada por ele. Nunca foi maltratada, nunca foi nada. Foi ela, por livre e espontânea vontade, que quis sofrer, né? Com ele. Então, ele foi muito maltratado e ela foi maltratada nele. Entendeu? Tudo que faziam contra ele, faziam contra ela também. Entendeu? É uma mãe perfeita. Uma mãe perfeita. Mas o principal de tudo isso que tudo o que foi feito contra ele também tem a ver com o que foi feito contra nós. É isso que é o mais importante da Nossa Senhora, né? Porque Jesus, ele fala no livro do céu que tudo o que ele passou, nós passamos também. Tudinho que ele passou, nós passamos também na nossa carne. Tudo. Ele não passou nada de dor que a gente não tenha passado, mas cada um dentro da sua capacidade. Nós sofremos muito na Terra, né? Os castigos que nos vêm, os malogros dados por Deus, as cruzes dadas por Deus, permitidas por Deus, né? Os sofrimentos todos que a gente passa, tudo Jesus passou, tudo, 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 em nome de todos nós. Passou sobre, né, em todos os seus membros, em toda a sua natureza, né, sentimental, 5 sentidos, ele sentiu tudo, passou por tudo, né? E Maria passou por tudo junto com ele. Tudo, 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 tudo. Ele sentia fome, porque a gente também ia sentir fome. E a fome que ele sentia era em todos os âmbitos, né? Todo tipo de fome que nós sentimos estava incluído na fome que ele sentia, né? Então, tudo ele ofertava para o Pai para justificar cada ato nosso, cada pensamento nosso, cada sensação nossa. Ele teve inquietação, ele teve medo, ele teve dúvida, ele teve perturbação. Todos esses sentimentos normais de um ser humano, ele teve. Ele passou por tentações, mesmo ele sendo espírito, mesmo ele sendo forte para suportar essas coisas, mas ele passou tudo na carne dele, tudo, tudo, tudo na carne. Ele sentiu muito medo, ele sentiu abandono, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu, né, a falta da paz, ele sentiu a traição, ele sentiu tudo, 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 tudo dentro do corpinho dele. No corpinho dele, no corpo dele, na mente dele, nos sentimentos dele, nos nervos dele, né? Nos hormônios dele, tudo.
Ele tinha tudo o que nós temos. Tudo, 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 tudo. Nossa Senhora também sentiu tudo também igualzinho. Então ela é a mãe da raça humana. Ela é a mãe verdadeira do gênero humano. Ela sabe exatamente tudo o que você passa. Então, quando você pede para a mãe que o filho atende, é porque os dois conhecem a nossa raça. Os dois viveram na pele tudo o que nós vivemos. Então, ela consegue convencer Jesus de qualquer coisa, porque ela sabe muito bem o sofrimento que nós passamos, né? Então, aí ela vai e pede para Jesus para ele vir em nossa defesa. Seja salvador, salva. Você é o salvador, salva. Ela fala isso lá na Valpar. Você é o salvador, salva. Você é o salvador, salva. Fala para Luísa também, ele é o salvador, ele salva. Então, a Nossa Senhora, ela falava com ele com autoridade, né? E ele podia desabafar com a mãe dele em todos os minutos. Desde quando estava no ventre materno, ela entendia, compreendia. Mas mesmo assim, ela compreendendo, ele desabafando tudo que ele sentia, né, confortava ele em parte. E esse conforto que ela dava para ele, também ele oferecia para o pai, todo esse conforto que ele recebia, né? Ele também ofertava para o pai, e esse conforto que ela dava para ele servia também como graças para nos confortar, entendeu? Então, são as graças de Maria para nós, né? E daí ele ofertou como meios de voltar para nós essas coisas todas. Ah, então já que eu fui confortado, meus irmãos também vão ter. Ah, como eu tive uma mãe, meus irmãos também vão ter. Olha que belezinha. Porque eu oferto tudo o que ela fez por mim. Tudo está ofertado, Pai. Pai, recebe tudo que minha mãe fez por mim e aí o Senhor vai liberar para meus irmãos também. Tudo o que eu passar aqui na terra, meus irmãos vão passar, não vão? Mas as coisas boas que eu passar aqui na terra, eu oferto para eles também. Eles também vão ter esse conforto. Eles vão ter uma pessoa para desabafar na hora que eles estiverem precisando. Em alguns momentos eles vão ter, em outros não, mas em alguns momentos eles vão ter. Como eu tive, eles também têm direito a ter. É assim. Legal, né? Antes de terminar este capítulo, deve saber como minha mãe dileta já estava informada a respeito de tudo o que eu devia sofrer, enquanto na eleição que dela fez o Pai Eterno para minha mãe. Ele lhe deu tantas luzes e conhecimento que ela viu e previu todos os meus sofrimentos. Pelo mensageiro celeste, o anjo Gabriel, que meu pai lhe enviou, foi claramente informada acerca de tudo. Por isso, inflamada do vivo desejo de imitar-me para mais perfeitamente assemelhar-se a mim, suplicou ao Pai que a fizesse sentir todos os sofrimentos que eu sentia na minha humanidade, enquanto de tal ela fosse capaz. Com isto, ela ficou plenamente consolada. Assim, enquanto eu sofria muito nas vísceras maternas, também ela sofria parte dessas aflições que eu sofria, sentindo em seu próprio corpo a privação de todas as coisas das quais eu era privado. Olha que interessante, né? Embora ela conservasse o livre ato e o movimento dos próprios sentidos corpóreos, não obstante experimentava minha pena pela privação dos meus. Ela experimentava a pena dele, pela privação dos sentidos dele. Pois enquanto estava em seu seio, eu lhe estava unido tão intimamente que parecia sermos uma só coisa e a mesma coisa. Então, imagina como ela ficava rezando, contemplando as dores de Jesus, ouvindo e sentindo a dor de Jesus, a aflição de Jesus, né? Mesmo ela podendo se mexer, mas ela estava ali o tempo todo concentrada, mergulhada dentro dela mesma, que era ele, né? Vendo ele, olhando para ele, né? Até fala que ela olhava para a barriga dela e via ele lá dentro. A Luísa conseguia entrar lá dentro da barriga também. A Luísa, nos 9 excessos de amor, Jesus fez a Luísa entrar espiritualmente dentro da barriga de Nossa Senhora, também para fazer companhia para ele lá nessas aflições. A Luísa também sentiu tudo isso para ser corredentora junto com ele. A Luísa também teve tudo isso. Muito interessante isso também, né? Um milagre muito incrível, extraordinário, assim. Que a Luísa precisou ficar lá com ele, lá para ver ele chorar, as lágrimas de bebê dele,
né? Lá dentro da barriguinha da mãe dela. Ficou lá dentro, lá. Incrível, incrível. Muito incrível os mistérios, né? Da divina vontade, incrível. Pena e súplica de Jesus. Eu sentia a pena que minha inocente mãe sofria. Ele sofria, ele também não gostava. Nossa Senhora, meu Deus. Além dela sentir, ele também sofria pelo que ela sentia. Meu Deus do céu. Que coisa incrível, né? Meu Deus, é muito sofrimento. Já pensou, ele já era amargurado por tanta coisa e ele ainda se amargurava pelo que a mãe dele estava amargurada. Meu Deus do céu. Eu sentia a pena que minha inocente mãe sofria. E isto me causava maior esforço, né? Maior fadiga. Deixava ele mais amargurado ainda. Nossa, coitado. Oferecia esta pena ao meu pai e lhe suplicava que desse virtude e graça a todas as almas inocentes que se afligem e padecem para se tornarem semelhantes a mim, para imitar-me. Meu pai se comprazia muito nisto e prometeu-me uma graça superabundante para todas as almas acima mencionadas. Então, você que quer amar muito a Deus, que quer muito, né, matar a sua carne, que sofre por isso, né, que passa por tanta coisa, né, dentro da sua casa, de perseguição, né, de ter que ficar quieta, engolir seco as ofensas que as pessoas, né, permitem, aflições que vocês sofrem, né, almas inocentes que se afligem e padecem. Então, quantas coisas que a gente é tratado mal, crianças são tratadas mal, né, dentro de casa, né, são tanta coisa que acontece para se tornarem semelhantes a mim, né, amargurados também, por tantos meios, por tantas coisas, mas só que são pessoas que buscam a imitação de Cristo, né? Buscam essa santidade, buscam, mas sofrem muito. Então ele pediu para o Pai, né? Para poder suplicar essa virtude e graça para essas pessoas terem as virtudes. O que é virtude? Ter a paciência, ter a perseverança, ter a resiliência, ter a, né? Ter tudo, a fortaleza, todas as virtudes. E graça, né? E graça, que é o entendimento do porquê que elas estão sofrendo, para elas poderem compreender tudo. Então a graça é assim, a graça vem para você compreender, né? Que isso é um presente de Deus, que é uma oportunidade que Deus está permitindo para você se tornar mais semelhante a Deus, né? Então nós que somos os filhos da divina vontade, nós somos cheios da graça, que é cheios do entendimento e consciência, né? Nós somos os únicos na Terra que vamos ter compreensão plena e consciência das graças, né? E graça, para poder compreender, por causa do livro do céu, por causa desses livros do céu, a gente vai saber tudo o que Deus faz na Terra. Isso é ser cheio da graça, saber o que Deus está fazendo, quem é Deus, o que Ele faz, como Ele está agindo na Terra. Hoje eu respondo qualquer dúvida. Teve um rapaz que esse dia entrou em contato comigo, eu não lembro se ele foi seminarista, eu não lembro como que foi as conversas anteriores nossas, né? Então ele perguntou para mim, você tem as nossas conversas anteriores? Eu falei, não lembro de nada, não tenho nada e tal. Aí ele falou assim, é que eu tô passando por uma crise de fé, uma crise muito forte de fé, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu falei, eu tenho todas as respostas. Eu falei pra ele, eu tenho todas as confirmação, uma afirmação muito grande, eu tenho todas as respostas de Deus para você, todas, só perguntar. Aí agora eu tô atendendo ele. Todo dia ele manda cada pergunta, vocês não têm noção. E eu tô respondendo tudinho com o livro do céu. Tudinho com o livro do céu. Eu não preciso nem perder muito tempo. Eu vou, pesquiso no livro do céu e mando pra ele. Ele já apaixonou pelo livro do céu. Ontem ele pediu o PDF do livro do céu pra mim. Porque ele falou assim, aqui tá a solução dos meus problemas. Eu falei, tá mesmo. Você não vai ter dúvida mais de nenhuma, né? E aí ontem também falei dos outros livros pra ele também. Ai, ele não tem vergonha, não. Ontem ele ficou perguntando até de masturbação pra mim. Eu falei, não tem problema, não pode perguntar. Eu não sou homem, sou honesta, mas eu já falo o que você tem que fazer. Vai procurar um sacerdote, né? O sacerdote reza antes, fala assim, Senhor, fala pela boca desse sacerdote o que eu preciso fazer, né?
diante das minhas necessidades naturais, né? Quando eu ficar desesperado, o que eu faço? Aí eu falei, pergunta pro sacerdote, se você quiser viver só como um servo de Deus, né? Para não pecar, né? Andando na santidade da servidão. Se você quiser ser servo de Deus, você pergunta pro padre. Agora, se você quiser viver na divina vontade, aí você tem que sofrer mesmo. Tem que morrer mesmo. Eu falei pra ele, aí é sacrifício mesmo, é cruz, né? Mas aí eu expliquei pra ele que como que Jesus trabalha na divina vontade e tal, que Jesus vai suprir essas necessidades dele, né? Mas que no primeiro momento ele vai ter que morrer primeiro, mostrar pra Jesus que ele é confiável, depois que ele é confiável, daí e tal. Aí fui explicando um monte de coisa pra ele, mas tá sendo interessante, ele tá gostando. Então a gente tem a graça, nós somos cheios da graça, cheios, que é o que? Consciência, nós temos consciência, e Deus dá mais consciência, todos os dias nós estamos aprendendo mais, aprendendo a ter mais consciência, que é isso, é ser cheios da graça, né? Então Deus derramando todas as graças que está no livro do céu, que ele prometeu que ele ia derramar sobre os filhos da divina vontade, ele está derramando. Ele falou assim, eu vou dar a felicidade para essas almas, filhos da divina vontade, de 100 mil que não quiser receber as minhas graças. Aqueles 100 mil que não querem saber das minhas graças, eu vou pegar essas 100 mil graças que eu tenho reservadas para eles e vou dar tudo para esse filho da divina vontade. Então, é por isso que nós somos cheios da graça. Cheios, tremendo, até transborda a graça, para poder você iluminar a vida das outras pessoas que estão em crise de fé, como esse rapaz, né? Então, eu não tenho medo de falar, porque eu tenho amparado nos livros, né? Eu tenho os escritos todos amparados. Ele perguntou para mim, o catecismo da Igreja Católica é infalível referente às normas morais? É infalível. Eu falei para ele, infalível. E aí achei um texto no livro do céu para poder dizer isso para ele, para poder afirmar isso para ele, que é para ele não duvidar nenhuma norma moral que está no catecismo da Igreja Católica. É infalível. Aí ele já se convenceu, graças a Deus, graças a Deus. Meu pai se comprazia muito nisso e prometeu uma graça superabundante aí para todas as almas acima mencionadas, até mesmo ter por elas cuidado mais especial e dar-lhes uma particular proteção, manifestando querer premiar e remunerar-lhes os padecimentos com imensa glória e aceitá-las e recebê-las com toda a complacência própria de sua infinita bondade e condescendência. Verdade aí. Falarei em outro lugar de quanto mereceu nestes sofrimentos a minha dileta mamãe. Então, o que ela mereceu com esses sofrimentos todos, né? Exortação à serva de Deus, Maria, isso, né? Maria Cecília Baixa. O que agora quero dizer-te é que procures imitar-me naquilo que eu te manifestei no capítulo presente, né? Que é rezar, né? Rezar, oferecer as suas penalidades, né? Que ele fez, né? Ele vai, o que resumidamente, ofertar tudo que ele pensava, tudo que ele falava, né? Pensava, tudo que ele não fazia com a boca, né? Que ele não falava, tudo que ele não sentia com gosto, né? O gosto da língua, tudo que ele, né? Ofertava tudo em prol dos irmãos. O ouvido, tudo que ela se privasse de ouvir, tudo que ela não tivesse curiosidade de ouvir, ela ofertasse para Deus, como ele fez. Tudo que ela, né, se privasse de tocar, o que ela tocasse, ofertava para Deus, do bem ou sem, da privação ou do consolo, né? Ofertar para Deus. Então, praticamente imitar tudo o que ele fez, né? Nos 5 sentidos dele lá, dentro da barriguinha da mamãe dele, né? Faloás privando-te de todas as coisas que possam trazer satisfação aos teus sentidos. Como você vai fazer isso? Você vai privar-se de todas as coisas que possam trazer prazer aos teus sentidos. Então, para imitar a Jesus nesse capítulo, ele mesmo fala, você vai se privar de várias coisas que você gosta, né? Que você gosta de coisas que você gosta. Né? Você vai privar daquela coxa macia, daquele edredom macio que você tá dormindo. Pega um edredom mais ruim, uma coberta mais feia, fedida, vai dormir com
né? Ai, meu Deus do céu, né? Se você quiser fazer isso, você faz, né? Ai, ai. Vai dormir com a coberta ruim, para os seus sentidos da pele, né, os seus sentidos de toque, você né, não ter satisfação nenhuma. Vai, né, sentir uma coisa amarga, comer uma coisa amarga, imita comendo alguma coisa amarga, me imita comendo, tomando as coisas sem açúcar, me imita, né, não ouvindo, né, não vai ouvir nada, não vai ouvir televisão, não vai ouvir notícia, por algum tempo, não é sempre, mas você faz essas penitências, jejum de ouvido, né, de ouvir vídeos, não, faz um esforcinho. Então, privando-te das coisas que possam te trazer satisfação, né, parar de comer doce. Você gosta muito de café? Então, dá uma semana sem café para Deus, né. Você gosta de ver alguma coisa, o que você gosta de ver? Não sei, né, que você gosta de ver, que não é bom, ou que você gosta de assistir algum seriado, alguma novela, né, algum tipo de livro, não sei, oferta, uma semana de jejum, de penitências, né, mas assim vai fazendo penitência. Não só satisfação pelo que pertence às coisas do pecado, tá vendo? Não é só a satisfação do que referente a coisas pecaminosas, mas ainda também das coisas que te parecem lícitas e não me ofendem, tá? Então você não ofende você ler um livro do céu, mas aí você oferta. Eu falei, eu vou ficar uma semana sem ler o livro do céu por amor a Jesus, porque é uma coisa que me dá muito prazer ler o livro do céu, me dá consolo. Então eu vou ofertar uma semana sem ler o livro do céu. Vou só ouvir as aulas que a Aline mandar lá, para mim não ficar perdida, mas eu não vou ler, né? Vou dar uma semana para Deus, por amor a Jesus, para poder ofertar para Ele junto às dores dele. É uma forma de penitência que você pode fazer por amor a Jesus, mas tem que fazer por amor, né? De todo o coração. Porque como me imitarias se te privasse apenas daquelas e não destas? Então você tem que privar como Jesus de coisas também boas que ele não fazia. Já ciente de quanto me mortifiquei, permanecendo privado de tudo por amor ao homem e para satisfazer por seus delitos? Ora, deves imitar-me, enquanto o comportam teu estado e condição, dentro do seu estado e condição. Tá? E tanto mais deve fazê-lo, porque imitas assim o teu esposo da alma, Jesus. E depois o mérito será teu, e será descontado de tuas faltas. Tá? No caso nosso não vai ser assim, porque o Filho da Divina Vontade não tem méritos, tá? Não tem méritos nenhum. Enquanto eu sofria por vós outros, não precisando disto, embora bem visse que sofria por meus irmãos ingratos e até mesmo rebeldes por meus inimigos, não obstante fazia-o de bom grado e em perfeita semelhança ao meu Pai. Imita-me nisto, esposa caríssima, oferecendo teus sofrimentos e tuas mortificações ao meu Pai, unidos aos meus sofrimentos e aos meus méritos. Assim adquirirão valor em favor de todas as almas privadas das graças divinas, estando em pecado e ainda por todos os que sabes de serem contrários, vão oferecer para os seus inimigos, para as pessoas que te perseguem, né? Reza por eles com fervor maior e oferece com mais boa vontade as suas penitências por eles. Assim agradarás ao meu Pai e receberás cada vez mais graça e virtude. Aí você me pergunta, Aline, mas só que a gente que já vive na divina vontade, Jesus falou que não pede nada pra gente. Então a gente não precisa fazer tanta penitência, né? Sim, a gente não precisa porque a gente já deu a nossa vontade, a gente já mortifica a nossa vontade, que é o maior de todas as mortificações. Jesus não precisa pedir mais nada para você, nenhuma penitência e tudo mais. Mas só que você já deu a sua vontade humana para Jesus, tá? E ele deu tudo para nós. Ele não deu só a vontade dele, ele deu tudo, entendeu? Então, aí, o que Jesus fala para mim? Que eu observo os seus atos de amor. Então, o que eu penso sobre isso? Ele me pediu a minha vontade, ponto, eu já dei. Mas só que eu dei a minha vontade, tô aqui, mortificada na minha vontade, né? Já acostumei a viver assim, de uma certa forma, né? Me acostumei, tô curtindo essa realidade,
né, de entendimento, de ciência, de, né, curtindo essa vida. É uma vida boa, não é ruim de viver sem vontade. É uma vida ótima, até melhor do que antes, do que eu vivia antes. Mas aí eu tô tão bem, eu tô tão tranquila, eu tô tão em paz, e daí Jesus, eu pergunto para ele, então o que que eu posso dar-te para transbordar o meu amor por ti? Porque eu já te dei a minha vontade, mas eu posso dar mais coisas, né? Então eu vou dar. Então você pode oferecer para Jesus atos na divina vontade, que é o mais. Os atos na divina vontade são os eu te amos de reparação que você vai fazer, de satisfação a Deus, entendeu? Você já estando na divina vontade, você já é a plena alegria e consolo e de repouso de Jesus sobre você. Ele já confia em você, ele já pode repousar dentro de você e tudo mais. Mas se você der amor para ele, consolo para ele, glórias para ele, né, com seus atos de penitência, de mortificações a mais, por amor puro, 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 porque você não precisa fazer. Você não é obrigado a fazer, né, nada, nenhuma penitência. O filho da divina vontade não tem obrigação de fazer nada. Nada que busque méritos. Nada, 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 nada. Pode ficar quietinho na cama, descansando, porque já deu sua vontade humana. Mas a gente não pode, assim, não é isso que a gente faz, né? A gente, além de dar a nossa vontade humana, que é o principal, que é o elemento principal, a gente dá amor para Deus. Aí a gente se torna criança, né? A gente volta à ordem primordial para a qual nós fomos criados por Deus, totalmente purificados, sem vontade. Sem vontade nós somos purificados, nós não vemos maldade em nada, nós não queremos nada, 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 só o que Deus nos dá, do jeito que Ele dá. Então isso já é viver com a sua vontade humana totalmente escrava de Deus, né? Totalmente escravizada a Deus, totalmente amarrada aos pés do trono de Cristo. Então você já deu a sua vontade humana para Deus. Né? Você não tem problema com nada que acontece com você. Tudo você glorifica a Deus. Tudo você entende que é para a glória de Deus. Você não reclama, você não se sente mal. Isso é o que Jesus já pede de você. Você ser uma criancinha nos braços dele. Totalmente, né, abandonada. Sou totalmente Jesus. Mas só que você vai ficar lá abandonada. Aí ele te dá um carinho, você recebe. Ah, não sei o que lá. E você não vai dar um beijo de volta para ele? Você não vai dar um eu te amo como a Luísa dava? Então a Luísa, ela era essa criança, essa alma criança, que ele mostrava para ela, né? Totalmente inocente, como Adão era. Voltou à ordem primordial para o qual foi criada por Deus. Mas só que daí ela começou a dar as ondas, os mares, começou a competir com o Criador, dando amor e recebendo amor dele. Eu te amo nisso, eu te amo por isso, eu te amo naquilo, os giros da alma. Começou a girar na alma, começou a fazer os atos de Jesus, né? Começou a repetir os atos de Jesus, os atos de Maria, começou a viver, né, o transbordamento do amor. E isso faz com que você satisfaça Deus em nome dos outros que não fazem. Você está entendendo? Então, qualquer ato de mortificação, penitência que você faça, vai em direção aos outros. Tudo vai se transformar, né, em corredenção, igual Nossa Senhora. Ela já tinha, olha, pensa comigo, a Nossa Senhora, ela acabou de falar que ela aceitava todas as privações dele, não aceitou? Que ela aceitou todas as penas dele. Não precisava ela aceitar as penas dele? Ela precisava pedir isso? Precisava? Não, ela já tinha trazido Jesus para o mundo. Ela já estava vivendo na divina vontade. Ela já tinha trazido Jesus para o mundo, era só isso que precisava. Ela poderia viver como rainha na terra. Entendeu? Só feliz. Mas ela não quis. Ela começou a dar os eu te amos de satisfação para ser corredentora. Os eu te amos para Jesus. Então, como que foi os eu te amos de Nossa Senhora? Ela também sofreu, ela pediu para o Pai, quero dar mais. Não é só viver na divina vontade, eu quero dar mais. Eu quero sofrer tudo o que ele sofreu. Quero
com ele, trabalhar pela redenção do ser humano. Eu quero pelos meus irmãos. Então, a mesma coisa que Nossa Senhora fez, a gente vai fazer. Então, a vida na divina vontade não é você ficar, só dar a sua vontade e ficar feliz. Ai, que legal, tô curtindo a minha vida. Uhul, que legal. Não. Você vai dar para Deus, entendeu? Atos. Atos todos os momentos, né? Então, assim, depois que eu comecei a compreender sobre esse negócio do Evo, dos atos sucessivos, hoje eu fico, né, o tempo todo me conscientizando de um ato após o outro, de eu dar glória a Deus em todos os atos. Na forma de tratar as pessoas, na forma de falar com Deus, né? Não parando de louvar a Deus, comecei a louvar mais a Deus, comecei a cantar mais para Deus, que são atos. Comecei a rezar mais, porque são atos. Comecei a adorar mais, porque são atos, né? Sucessivos de amor a Deus, de oferta, de elevação, né? Mares de amor que estão em competição com o Criador, né? Ele te manda e você manda para ele. Fica esse relacionamento constante do eu te amo, do eu te amo. E ofertando pelas pessoas, né? Tudo que você der para Deus, ele vai receber e vai trazer de graças para o mundo inteiro, passado, presente e futuro. Essa é a vida na divina vontade. Amém? Igual de Nossa Senhora, igual a Luísa. Desejo e repugnância de Jesus. Havia já passado o tempo determinado para estar nas vísceras maternas, e tendo que vir à luz, né, passou os 9 meses, e tendo que vir à luz e viver fora daquelas estreitezas, encontrei-me então animado de desejos e repugnâncias ao mesmo tempo, né? Ele queria muito vir para a Terra, mas ao mesmo tempo ele, eu ir para a Terra, vou começar a ver os pecados das pessoas à minha frente. Meu Deus do céu, não é fácil não. Queria vir à luz e começar a sofrer mais para a salvação do gênero humano. E repugnava, no entanto, a minha humanidade os tantos padecimentos que via preparados para mim. Né? Não é fácil não, a carne dele ia sentir a dor do frio, né? O frio que ele ia sentir, a fome que ele ia sentir, o mal-estar, o medo e tanta coisa. Desejava sair dessas limitações do ventre, mas experimentava repugnância em deixar um abrigo que aceitara e me era grato, né? Nossa Senhora era santa, pura, paraíso puro, né? Santidade pura lá no lugar onde ele estava, santo, santo, santo. Entre a repugnância e o temor, ele tinha até medo, ó. O desejo de padecer mais e de fazer a vontade do Pai. Fiquei aflito e angustiado e ofereci ao Pai em favor dos meus irmãos que estivessem em excitação semelhante pelas vicissitudes em que se encontravam enquanto vivem na terra. E rogava que lhes desse graça e virtude, a fim de poderem escolher tudo o que fosse do seu agrado, do agrado de Deus, tá? Não é do agrado da pessoa, não. Do agrado de Deus e da sua vontade divina, para a sua maior glória e proveito deles, e o proveito deles. Então, ele ofertou tudo, essa realidade de sair do ventre materno, ele ia sair, era bom, porque ele ia sofrer mais pela salvação do gênero humano, mas também ia ser difícil esse sofrimento todo, né? Ele sabia que a carne dele não é fácil sentir frio, não é fácil sentir fome, sede, né? Tudo mais. Desejava sair dessas limitações, mas experimentava repugnância em deixar o abrigo que aceitara me era grato. Então, sair do ventre materno puríssimo de Maria não seria fácil, mas ao mesmo tempo, mamar no peito de Maria seria ótimo, né? Ele vai falar isso, né? Mamar no seio da minha mãe era a coisa mais maravilhosa do mundo. Entre a repugnância e o temor, o desejo de padecer mais e de fazer a vontade do Pai, fiquei aflito e angustiado. E ofereci isso ao Pai, a aflição e a angústia. Ele ofereceu essa aflição e angústia ao Pai. Então, tá vendo que todo sentimento que nós temos do nosso corpo, da nossa carne, da nossa humanidade, nossa aflição, o medo, a inquietação, a ansiedade, o temor, qualquer coisa que a gente sentir dentro de nós, né, até as dúvidas que a gente tiver, a gente pode oferecer, nada se perde. A gente anula, não anula? Mas essas coisas não são perdidas. Quando a gente faz isso, a gente oferece esses sentimentos. Eles não se perdem, eles se transformam em oferecimento para o Pai, em favor dos outros, o passado, presente e futuro.
também, que também passaram pelas mesmas coisas que nós. Então, você está vivendo na sua carne, e aí você sente todas essas coisas na sua carne. Então, você oferta todas essas coisas, elas não são coisas infrutíferas, entendeu? Que você está matando e colocando no lixo e se perdem. Não, elas são ofertas para Deus. Olha que coisa incrível isso, gente. Olha que coisa incrível isso. Vocês estão entendendo que Deus não perde nada do que a gente faz? A gente acha que, mas eu estou sentindo uma excitação aqui, uma excitação que eu vou ter que burlar isso, eu vou ter que anular isso, eu vou ter que enterrar isso não é de Deus, isso é ruim, eu vou acabar com isso, eu tô sentindo essa angústia, e não sei o que lá, 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 lá. Eu vou jogar fora, eu vou anular essas coisas. Aí você anula, né? Você vai, se espiritualiza, né? Olha pro alto né? Transcende, né? Diante dessa coisa, absorve a graça e fica na graça. Tudo bem. Aí você pensou, nossa, joguei fora, graças a Deus, foi pro esgoto. Toda aquela sensação besta, inútil. Não, não é inútil. Aquela sensação besta que você estava sentindo, que você renunciou, aquela renúncia que você fez, ela se torna graça para outras almas, porque você vai oferecer tudo isso a Deus. Entendeu? As coisas pequenas que acontecem no dia a dia, os erros que você comete, né, as falhas que você comete, tudo que você faz que não presta para você, para Deus serve. Ele pega tudo. Que coisa incrível! É incrível, incrível. Jesus é incrível, o Pai é incrível. Você está entendendo? Deus, ele vai lá no seu esgoto, no seu lixo, e ele vê tesouros que você ofertou para ele. Que coisa incrível! Incrível, gente. Meu Deus, é incrível. É incrível, Deus é incrível, gente. Deus, viver na divina vontade é uma coisa incrível. É maravilhoso, meu Deus do céu. Nada se perde, tudo é aproveitado, tudo aproveitado. Meu Pai do céu, eu fico assim, meu Deus, como que o Senhor é poderoso, meu Deus do céu, como o Senhor é lindo, como o Senhor pode fazer as coisas tão perfeitas desse jeito, meu Deus. Olha que Deus maravilhoso. Por isso que eu amo a vida na divina vontade. Amo, 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 amo. Eu amo demais. Meu Deus do céu. Eu falo para Jesus que esse amor é tão grande que eu tenho até medo, sabe? Desse amor que eu sinto pela vida na divina vontade. Às vezes eu sinto até medo, eu oferto também esse medo. Porque às vezes eu fico com medo, eu fico, nossa, meu Deus, será que eu não tô querendo muito? Será que eu não tô sendo muito, né? Isso não é uma soberba, isso não é uma coisa eu querer ser um filho da divina vontade, não é? Às vezes eu fico, até isso eu tenho, eu oferto para Jesus. Eu falei, não, tá, vamos, apaga isso aí da sua cabeça. Não fica achando que você não tem merecimento de viver essa vida. Para com isso. Isso aí não presta. Oferta para Jesus. Aí eu oferto para Jesus esse sentimento. E Jesus usa tudinho. Deus usa tudinho. Vai virar graças. Que eu nem sei da onde que ele vai. Para mim é lixo. Mas para ele não é. Você está entendendo que loucura? Loucura. 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 Valor de sua vida no seio de Maria. Sabe, pois, esposa caríssima, esposos caríssimos, todos vocês, né, que estão me ouvindo, que nesses 9 meses no seio materno, essa foi a minha ocupação interna, interior, né? Enquanto no exterior eu não era apto a fazer nada, somente no interior que eu agia. Sofria, porém, quanto à minha humanidade, naquilo que neste capítulo te disse. Parecer-te-á que tudo o que te mostrei seja muito pouco em relação ao período dos 9 meses. Mas sabe, caríssima esposa, que minhas orações, minhas súplicas e meus oferecimentos feitos ao meu pai não eram como os teus e os dos outros. Então não era nada. Tudo o que ele faz não é igual ao nosso, né? Não, pouquíssimas horas de oração vos parecem muita coisa, né? Com poucas súplicas e poucos oferecimentos parece-vos ter de satisfeito. Pensa, caríssima, se os santos não passaram apenas horas
mas dias inteiros em oração e súplicas ao Pai, sem o perceberem sequer. Considera como passava para mim o tempo em que tratava com meu Pai, de um modo mais admirável do que todos os outros, sendo eu filho unigênito e unido a ele tão estreitamente, e depois renovava, de vez em quando, todos esses atos que te referi, pois cada vez que os repetia e renovava, tá vendo? Renovar, que é renovar, relembrar, ofertar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Pai, lembra daquilo que eu passei, pai? Então, lembra? Oferece de novo. Pai, Jesus do céu, você vê que Jesus ele é muito forte, é muito grande a vida interior dele, entendeu? É muito grande, nada se perde, tudo é multiplicado em 100.000, né? Renovava e agradava muito meu Pai e conquistava maior mérito e graça para os meus irmãos. Por isso procurava fazer tudo o que seria de maior proveito para eles, a fim de que todas as minhas obras fossem em prol de sua redenção mais copiosa, né, mais abundante, né, copiosa, mais abundante, mais grandiosa, da qual tratava a miúde com o meu Pai. Então, Jesus com o Pai, ele era, assim, excessos e excessos e excessos de ofertas, excessos e excessos e excessos de satisfação, totalmente voltado ao Pai, toda a atenção que ele tinha era ao Pai, tudo que acontecia era o Pai. Tanto que morreu João Batista, né, eu li lá no capítulo, acho que 670, eu tô? 270, não sei qual que é o capítulo, 270, da Valtor, né, a morte do João Batista, ele foi pro monte ofertar a dor que ele estava sentindo pela morte do João Batista, o primo dele. Além de ser primo, era o precursor dele, ele amava muito, porque era um santo, um carinho tão enorme pelo precursor, ele pegou e foi se retirar para um monte para poder ofertar tudo para o Pai, com bastante, né, relevância. Então, quando ele ia para o monte, era o momento que ele já ofertava nos sentimentos interiores dele ali onde ele estava. Mas ele ia para o monte e fazia renovações e renovações, repetia, ajustava e, entendeu? E convertia aquilo tudo e tudo aquela sensação e tudo de muito bem feito, muito caprichado, muito remoendo mesmo tudo, né? Consolações e amarguras. Ex-esposa caríssima, o que se deu em meu interior. Por isso que eu pergunto às vezes para Jesus, Jesus, não é muito exagerada a nossa vida na fé, não? O Filho da Divina Vontade não é exagerado, não. As pessoas falam que a gente é fanático. Aí Jesus fala assim, não, é isso mesmo, vocês têm que imitar como eu vivia. Nunca é demais. Nunca é demais o que vocês fazem. Mas faz interior, aprende a fazer interiormente sem mostrar para fora. Jesus ele fala, faz interior sem que as pessoas do lado percebam. Vivam como eu vivia, interiormente, né? As pessoas não precisam saber que vocês estão ofertando tudo que vocês estão passando, entendeu? As pessoas não precisam saber toda hora que você está rezando. Mas é para rezar o dia inteiro mesmo, incessantemente. O tempo todo. E repetir, 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 repetir. Mas as pessoas não precisam ver. As pessoas não precisam saber. Você não precisa ficar falando, não, eu rezo 24 horas por dia. Não. Aqui eu falo para vocês porque aqui eu estou ensinando a vida na divina vontade, né? Mas aqui no dia a dia na minha casa, eu sou normal. Eu dou risada, eu sento na frente da televisão com os meus filhos, entendeu? Converso com eles normal e tal. Claro que com eles eu até exponho mais a minha intimidade com Deus, assim, um pouco. Porque eles veem tudo que eu faço, que eu falo e tal. Não tem como. Mas assim, mas no dia a dia, assim, ninguém percebe na rua, se eu andar na rua, se eu for na igreja, ninguém percebe nada da minha vida verdadeira, como é. De 24 horas em oração, de 24 horas em repetição de atos constantes, incessantes, e cada vez mais, né, Deus me dando mais consciência, cada vez mais, de que tudo que eu faço em direção a Ele se torna vida, se torna oferta e se torna luzes, né, orvalho benéfico que cairá sobre todas as gerações, passado, presente e futuro, que tudo isso se reverte em bênçãos, em ofertas que Deus vai aproveitar, que nada do que eu faço, sinto, penso, tudo ele utiliza, tudo ele recolhe. Os anjos vivem recolhendo tudo para levar para Deus. Tudinho.
entendeu? Então, ex-esposa caríssima, o que se deu no meu interior enquanto vivia no seio de Maria e quanto eu sofria. Sabe que tudo que eu agia com alegria sofria de bom grado pela salvação do gênero humano e pela glória do meu Pai. Mas como não devia ter consolação alguma que não fosse repleta de amargura, então tudo que ele sentia de consolação tinha amargura no meio, né? Ficava amargurado por ver meu amor tão pouco correspondido, e a pouca conta em que tinham meus irmãos e o que eu sofria e fazia em seu favor, e que se podiam adquirir imensos tesouros se eles se prevalecessem de meus méritos. Não o fazem por culpa própria e por descuido. Digo-te tudo isto agora, reservando o restante para o capítulo seguinte. Então, é imensos tesouros, tudo que Jesus sofreu e que os seres humanos ninguém sabia. 233 anos, Jesus era oculto. Ele ofertava tudo o que ele passava e ninguém sabia nada. E mesmo depois na vida pública dele, ninguém também sabia nada. Não sabia. Eles poderiam tentar imaginar, mas não sabia. Jesus não mostrava. A vida interior dele, só Nossa Senhora que sabia, durante todos os 33 anos. Todos os 33 anos. E até na cruz ele não conseguiu mostrar. Até na cruz ele não conseguiu mostrar. Só mostrou em gotas de sangue e água. Isso ele mostrou à vontade, porque transbordou nesse ponto de não sobrar nenhuma gota de água nem sangue. Mas assim, mesmo assim, as pessoas não compreenderam. Vocês sabem disso. Muitos não compreenderam. Não compreenderam, né, o quanto que Jesus tinha ofertado por nós ali. Muitos não compreenderam. Mesmo aqueles conhecidos dele. Nossa Senhora teve que depois atender os apóstolos e explicar muita coisa para eles, né, depois que Jesus foi embora. Muita coisa, porque ela precisava que eles ficassem concentrados nas palavras de Jesus enquanto ele estava em vida, né? Enquanto Jesus estava vivo. Depois que Jesus morreu, Nossa Senhora ficou na terra justamente para completar o serviço, um pouquinho pelo menos, né? De fazer eles compreender tudo que Jesus tinha feito. Aí ela foi explicar tudo isso que Jesus está explicando na vida íntima, que Nossa Senhora deve ter explicado para os apóstolos. Por isso que nós temos esse entendimento desses 2000 anos de entendimento baseados nas palavras que eles conseguiram, né, produzir no Evangelho e nas cartas deles, né? Então a gente agradece muito a Deus e pelo Espírito Santo que também orientou a igreja durante esses 2000 anos, trazendo essas revelações, né, nas mentes dos nossos santos, dos nossos doutores, dos nossos sacerdotes, dos nossos religiosos e até mesmo de nós mesmos, leigos, que buscamos, né, a graça para poder compreender tudo que Deus fez. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fide. Até mais.